Enquanto o ônibus perde passageiros na região metropolitana de São Paulo, o transporte por aplicativo ganha passageiros e aumenta sua presença nos deslocamentos. A gente sempre fala aqui no Via Trólebus sobre transporte coletivo, mas acho que esse tema requer atenção a respeito do uso do transporte por aplicativos e o sistema de ônibus, sistema de transporte coletivo que vem perdendo usuários. Vamos falar sobre isso aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trólebus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. Pessoal, o metrô de São Paulo divulgou nesta terça-feira os resultados da pesquisa Origem Destino 2023, uma pesquisa super importante que é feita de 10 em 10 anos. A última foi feita em 2017, mas por conta da pandemia de Covid-19 e a mudança no padrão de deslocamento, o metrô resolveu antecipar essa pesquisa para 2023. E segundo essa pesquisa, os meios de transportes coletivos perderam usuários. Por exemplo, entre 17 e 23, a participação do metrô nas viagens motorizadas caiu de 12% para 11%. Ou seja, em todas as viagens motorizadas na região metropolitana de São Paulo, hoje o metrô aparece com 11% nessa participação. Houve um crescimento na demanda nas regiões sudoeste, que abrange Taboão da Serra e Itapecerica da Serra, né? Houve aumento de participação de usuários do metrô nessas regiões. Você vai me perguntar, mas não existe metrô em Taboão e Itapecerica? Sim, mas as pessoas pegam os ônibus, vão até a linha 4, ou a linha 5, ou a linha 9 e seguem seu deslocamento. Aqui no caso é metrô, né? Então até a linha 4 e linha 5, por isso que aumentou a participação dos usuários do metrô nessas regiões, mas nas outras houve queda, e aí a queda foi de 12% em 17 para 11% em 23. O trem metropolitano também perdeu de 4,4% para 4,3%. Apenas uma região teve aumento no uso aumento de passageiro nesse meio de transporte, é o caso de Mogi das Cruzes, Ferraz e Suzano, linha 11 Coral, teve esse aumento de passageiros, mas na região metropolitana como um todo caiu o volume de passageiros. E também, aí é um fenômeno interessante apontado pela pesquisa Origem Destino. O transporte fretado teve expansão nas regiões Oeste, Norte, Sudoeste, Nordeste e Sudeste. Aqui são sub-regiões da região metropolitana de São Paulo. Já os ônibus caíram em todas as regiões. A maior parte da redução do transporte coletivo ocorreu nos ônibus, que perderam 2,6 milhões de viagens diárias. Tem um fenômeno que aconteceu aqui. A pesquisa ela não mostra se isso tem relação, porque a pesquisa ela traz um cenário. Mas olha que curioso. O uso do transporte individual por demanda, como Uber e 99, cresceu expressivamente. Em 17, essa categoria apresentava 1,7% das viagens motorizadas. Já em 23, 4,4%. Parece pouco, né? Mas esse aumento representa 183% no período. Ou seja, em 17 eram 368 mil viagens, enquanto em 23, 1,04 milhão de viagens. E quase a metade dessas viagens por transporte por aplicativo foi entre pessoas com as faixas etárias de 23 a 49 anos. Bom, pessoal, os dois principais motivos para o uso do transporte é trabalho e saúde. E aí fica perguntas no ar. Por que pessoas estão indo para o transporte por aplicativo e por que há esse movimento de deixar os ônibus? Eu tenho uma opinião, ela não é apoiada em pesquisa, mas é uma opinião. Com o meu deslocamento aqui em Santo André, eu moro mais ou menos a 2 quilômetros da estação Prefeito Saladino. Se eu estou disposto, geralmente eu estou disposto para ir, mesmo porque é descida, eu vou a pé até a estação Prefeito Saladino, eu gasto meia hora e volto uns 40 minutos, porque é uma caminhada, é uma subida, demora um pouquinho mais. Se eu não estou disposto, ou se eu estou com pressa, eu uso o transporte por aplicativo, que geralmente me custa uns 10, de 8 a 10 reais. Se eu for pegar o ônibus aqui em Santo André, primeiro, acho as linhas super confusas, eu não sei o horário de chegada desse ônibus. A passagem é cara, chega quase a R$6, e o ônibus não me leva diretamente para Prefeito Saladino, que é a estação mais próxima da minha casa. Ele vai fazer eu dar uma volta até a estação Santo André. Para que meio de locomoção eu vou? Eu vou para o transporte por aplicativo.
Tudo bem, eu estou fazendo um recorte do Renato, a gente não pode usar esse recorte do Renato para todas as viagens na região metropolitana de São Paulo, mas acho que isso é meio sintomático. Se eu tenho um trajeto curto de ônibus que vai me gastar R$10 e a opção de ir por transporte por aplicativo que também vai gastar R$10, para que meio de transporte eu vou? Não sei. Tenho a impressão que o sistema de ônibus, infelizmente, o serviço decaiu, isso é impressão, tá? O serviço decaiu, o transporte é mais demorado, a qualidade piorou. E acho que a gente tem que fazer essa discussão a respeito do transporte por ônibus. Não adianta só convencer as pessoas a usarem o transporte coletivo. Até alguns anos atrás eu levantava essa bandeira, eu levanto ainda essa bandeira, acho que é importante as pessoas usarem transporte coletivo, mas é preciso entender o que acontece nessas dinâmicas, né, do transporte por ônibus. É um transporte caro hoje em dia. Imagina, quase R$6 o transporte por ônibus. Fica a questão aí para a gente pensar. Aliás, quero ouvir a sua opinião. O que você pensa sobre essas mudanças no deslocamento das pessoas? Me escreve aí nos comentários. E é isso, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.